Questão 24. Os experimentos de difração e interferência da luz realizados no período de 1800 a 1803, em analogia com os processos de interferência das ondas acústicas, corroboraram a natureza ondulatória da luz. A gente aprende, inicialmente, que a luz é uma onda eletromagnética. E perceba que é uma descoberta teoricamente recente, Se for comparar, é uma descoberta recente. Poxa, só em 1800 a 1803 é que foram de fato corroborar, ter certeza de que de fato a luz é uma onda, uma onda eletromagnética. E na verdade só mais tarde é que isso foi provado matematicamente, com as equações de Maxwell, mas isso é outro assunto. Por outro lado, Einstein introduziu em 1905 o conceito de fóton, em que cada componente monocromática de frequência F da radiação seria equivalente a um sistema de partículas idênticas e sem massa, cada qual com energia HF, sendo H uma constante, conhecida como constante de Planck, e o valor é 6,626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Bom, a hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton, em 1922, sobre o espalhamento da radiação eletromagnética na faixa dos raios-x por alvos de elementos leves, como o grafite. Então ele conseguiu espalhar a radiação, fazendo incidir um feixe de raio-x em um elemento como o grafite. Isso corroborou com a teoria de Einstein de que a luz teria um comportamento corpuscular, comportamento de partículas, conhecido como fótons de luz. Então quando você ouve falar do fóton, nada mais é do que uma partícula de luz, ela não tem massa e a energia é dada por HF. Pessoal, isso aqui é conteúdo de física moderna, tá? Então o texto todo vem trazendo uma introdução à física moderna, de que a luz tem um comportamento dual. Professor, como assim comportamento dual? A luz se comporta como onda, mas também como partícula. Só que cuidado, isso não é contraditório, isso não é errado. A luz de fato se comporta desse jeito. A gente não está em busca do comportamento correto da luz. A gente já sabe há muito tempo que ela tem os dois comportamentos, só que nunca ao mesmo tempo. Pessoal, o comportamento ora é corpuscular, ora é ondulatório. A luz não se comporta como onda e partícula simultaneamente. Então, por isso que não tem nada de errado nisso. Não tem nenhum problema nesse comportamento dual. E isso é que muita gente acha errado, muita gente se confunde, mas como é que pode a luz ser duas coisas ao mesmo tempo? Ela não é duas coisas ao mesmo tempo. Dependendo da interação da onda com a matéria, dependendo da forma como ela interage, de qual fenômeno ondulatório a gente está falando, você vai interpretar como sendo onda e ora como sendo partícula, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Bom, de acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que... Então, gente, é uma questão de interpretação de texto, tá? Muito mais interpretação do que ter conhecimento da física moderna. Mesmo que você não saiba nada de física moderna, se você lê o texto, prestou atenção, dá para responder aqui, dá para achar o nosso gabarito. Letra A. Radiação eletromagnética apresenta somente comportamento ondulatório? Poxa, mas o texto foi justamente falando que Einstein, em 1905, percebeu que a luz também se comporta de forma, no sistema de partículas. Então é justamente o contrário. Até antes de 1905, todo mundo tinha certeza que a luz era onda e ponto final. Depois surgiu esse comportamento dual. Então a letra A não é o gabarito. Letra B. Os experimentos de Compton mostraram que feixes de raio-x exibem comportamento corpuscular. Interpretação, foi isso que ele falou. Vou ler de novo a parte que ele fala isso. A hipótese da existência de fótons, ou seja, de que a luz é corpuscular, certo? Só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton. Então, o experimento de Compton reforçou a ideia de que a luz se comporta como partícula, que ela tem comportamento corpuscular, como se fossem vários corpúsculos, bem pequenininhos. E, prof, como assim? O experimento dele comprovou isso. Se a gente pensar que tem uma onda eletromagnética, pessoal, e essa onda, ela vai ser direcionada para um elemento leve como o grafite,
E eu não sei exatamente como é que seria essa molécula de grafite, né? Mas enfim, vamos fazer aqui várias coisinhas para representar esse grafite. Então aqui eu tenho grafite. E percebeu que houve um espalhamento dessa onda eletromagnética. Qual que é a explicação para isso? Como é que a onda ela foi espalhada? Bom, a única explicação é que a onda colidiu, de certa forma, com esse elemento. E ao colidir, a onda vem para um lado e o elemento vai para outro lado. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Fazer aqui com uma cor diferente. Então é como se fosse mesmo uma colisão. Ele conseguiu colidir a luz, né, de certa forma. Tudo bem que não é luz, é raio-x, mas enfim, é onda eletromagnética. Ele colidiu essa onda eletromagnética com uma coisa que tem massa, com uma partícula, com um corpúsculo. Então só pode ser explicado se a luz também se comporta como uma partícula, como se fossem dois carrinhos que batem, né? E esses dois carrinhos, após a colisão, eles são espalhados, eles são desviados. Então é daí que surge uma comprovação e a galera começa a aceitar que de fato a luz tem comportamento corpuscular. Então a gente troca essa onda eletromagnética agora como sendo um pacote de energia, um fóton de luz que estava se propagando para a direita e após a colisão disso com o elemento grafite, esse fóton ele é espalhado. Poxa, faz todo sentido, tem cálculos para comprovar isso. Então a partir desse experimento a galera começou a ter mais aceitação com a teoria de Einstein. E hoje a gente sabe que de fato a luz pode ser interpretada dessa forma. Vou escrever aqui, ó, fóton de luz e ali o elemento grafite. Tá fora de proporção, tá, gente? Pelo amor de Deus. O fóton, ele é uma partícula, tá? Então ele não tem tamanho, ele é sem massa. Tudo bem que eu fiz uma bolinha, mas é só porque para vocês enxergarem melhor aqui no desenho, tá? Esse meu desenho não está em escala, pelo amor de Deus. E aí, vamos ler o resto só para ter certeza? Vamos ler as outras alternativas também? Letra C já é o nosso gabarito, né? Letra B, perdão. Mas eu quero ter certeza que as outras vão falar coisas erradas. Letra C. A energia de um fóton independe de seu comprimento de onda. Errado. Depende da frequência. Pessoal, se depende da frequência, depende do lambda. Equação fundamental da ondulatória. Lambda é igual a V sobre F. Cada cor do espectro visível, cada onda do espectro eletromagnético tem uma frequência diferente, logo tem um comprimento de onda diferente. Isso porque a gente assume, né, claro, que todas as ondas têm a mesma velocidade no vácuo. Então ele tentou induzir um erro pensando assim, não depende não, porque a fórmula é só HF e não H lambda. Mas você pode trocar o HF por H vezes velocidade sobre o lambda. Pronto, tá aqui, ó. Essa é a energia do fóton. Depende do lambda? Depende. Letra C errada, porque falou que independe. Letra D. A hipótese da natureza corpuscular da radiação está em desacordo com os resultados experimentais? Poxa, mas é exatamente isso que comprovou, né, essa teoria da natureza corpuscular. Isso foi o experimento de Compton. E o texto fala, né? O experimento de Compton reforça a ideia da existência dos fótons. Então, é exatamente o contrário do que o texto está falando. E letra E. Einstein demonstrou que os experimentos de difração e interferência da luz deveriam estar incorretos. Gente, isso não tem no texto e em lugar nenhum. Ele tirou essa informação não sei da onde. Einstein nunca demonstrou que nada estava errado. Prof, mas é porque a difração e a interferência, elas são explicadas pela teoria ondulatória, né? Mas ele veio apenas para complementar a teoria. Ele não falou que a luz não é onda. Ele falou assim, olha, a luz é onda e também é partícula. Dependendo da interação, dependendo do experimento que você fizer, ela vai adotar um comportamento mais para onda ou mais para partícula. Ele não quis derrubar a teoria ondulatória não, tá? Então, isso aqui não estava no texto e nem em lugar nenhum, só pode estar errado. Questão 25. Quando uma solução de NaCl, cloreto de sódio, é colocada em contato com uma chama, observa-se uma luz amarela, figura 1. Quando esse mesmo experimento é realizado na presença de uma lâmpada de sódio, a chama aparenta estar preta, figura 2. Considerando que o material emite e absorve
radiação em um mesmo comprimento de onda? Olha, a resposta já está aqui no texto. Ele acabou de nos dar a resposta do porquê que a chama fica preta. Um certo material emite e absorve radiação no mesmo comprimento de onda, na mesma coloração, na mesma frequência, tá? Resumindo, é isso. Assinale a afirmação correta sobre o experimento. Bom, apesar de já ter no texto a dica, tá, gente? Eu vou parar um pouco aqui a leitura e explicar para vocês qual que é a lógica dessa chama ter ficado preta. A brincadeira é o seguinte, aliás, essa é uma questão física/química, tá? Não sei se era da química que eu roubei, se eu roubei, perdão, né? Eu achei uma questão interessante, legal, e eu quis colocar aqui pra gente poder comentar sobre isso. Tem a ver com física moderna, tá? Ou é da química, ou é da física moderna também. A lógica é o seguinte, você pega aqui um certo elemento, vou chamar de elemento X, pode ser? Esse elemento X, pode ser o sódio, pode ser qualquer coisa, se você aquece esse elemento a uma certa temperatura, chega uma hora que ele começa a brilhar, certo? Então chega uma hora que ele começa a emitir luz por conta própria. Mesmo que essa luz não esteja na parte visível, então pode ser que ele esteja emitindo um infravermelho, enfim. Chega uma hora que esse gás ele começa a emitir luz por conta própria. Essa luz emitida tem a ver com saltos quânticos dos elétrons. Os elétrons são excitados para uma órbita mais externa, para uma órbita mais energética, devido ao aquecimento que está tendo nesse material, certo? E quando eles retornam para a órbita fundamental, quando eles voltam para uma órbita mais interna, fazendo esse salto quântico, eles emitem um fóton de luz. Eles emitem luz com uma certa frequência. Como que a gente faz para saber a radiação emitida por esse elemento X? Ué, aquece ele, né? Coloca ali uma energia, daqui a pouco ele começa a emitir luz, joga essa luz num prisma. Pessoal, para que serve esse prisma? Para separar as cores. A gente vai ter aqui a refração e vai acabar separando as diversas cores, né, que estão sendo emitidas. Então, por exemplo, vamos supor que você enxerga aqui um vermelhinho, vai sair aqui uma luz vermelha, também vai sair uma luz mais alaranjada e uma luz aqui na parte do verde. Só tô chutando aqui, né? Tô fazendo aqui totalmente aleatório, só para servir de exemplo. Então você enxerga aqui, em todo o espectro visível, apenas três faixas bem fininhas, tá? Uma faixa na parte do vermelho, outra faixa na parte do laranja e outra parte aqui na região do verde. Isso é chamado de espectro de emissão daquele elemento. E perceba que ele não emite todas as cores, pelo contrário, ele emite apenas poucas cores, poucas frequências. Prof, por que isso? É porque as cores que ele está emitindo, a luz que ele está emitindo, depende desses saltos quânticos, depende dos níveis de energia dessas órbitas. Então você pega ali a órbita 1, 2, 3, 4, você só tem valores bem definidos de quanto que ele ganha ou perde de energia. E esses valores bem definidos acabam emitindo luz com frequências bem definidas. Então ele não vai brilhar com a luz branca, aquele branco do sol, sabe? Pode até parecer branco, mas na verdade são apenas algumas poucas cores que ele de fato consegue emitir. Agora vamos inverter a lógica. Imagina a luz que vem do sol. Pessoal, a luz que vem do sol é uma luz branca, ou seja, é uma luz que contém todas as cores do espectro visível. Então o que eu vou fazer, ó, essa luz do sol se abrindo no prisma em literalmente todas as cores, do vermelho até o violeta. Então você vai ter aqui a luz vermelha. O violeta desvia um pouquinho mais, né? Mais um cadinho. Chega aqui embaixo. E aí todas as cores você acaba enxergando dessa luz que vem do sol. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, enfim. A gente fala que são 7 só para usar como referência, porque são infinitas, certo? São infinitas, já que cada frequência tem uma certa cor relacionada a ela. Agora, no meio do caminho, eu vou colocar esse mesmo elemento X. Ou seja, ele vai servir agora como um absorvedor da luz. Essa luz, ao incidir no elemento X, os átomos desse elemento começam a absorver essa luz, fazendo aqueles saltos quânticos, né, dos elétrons. Então chega um fóton de luz, o elétron pega esse fóton de luz, absorve a energia desse fóton e faz um salto quântico. Então, absorvendo parte dessa luz, o que você acaba enxergando aqui nesse espectro, que seria o espectro de emissão do Sol, né? Você acaba enxergando regiões pretas, regiões que ficam escuras. Então, aqui no vermelho, por exemplo, vai sumir.
uma certa cor do vermelho. Aí vai sumir também uma certa cor do laranja e vai sumir uma certa cor do verde. Pessoal, por que essas cores sumiram? Por que sumiu exatamente um vermelho, um laranja e um verde? Porque são esses níveis de energia que o elemento X consegue absorver. Assim como são esses mesmos níveis de energia que o elemento X consegue emitir. É isso que o texto falou. Eu estou desenhando aquela informação do texto. As frequências ou os comprimentos de onda que um certo elemento emite são os mesmos comprimentos de onda que esse elemento absorve. Então, aquilo que ele consegue emitir, caso seja aquecido, ele também consegue absorver, caso seja iluminado por esse tipo de luz, né? Por esse tipo de radiação com essa determinada frequência. Agora é só a gente combinar esses dois efeitos. Olha só que legal. Eu vou pegar esse elemento X, eu vou aquecer esse cara, fazendo com que ele emita as suas luzes, né? As suas frequências. Então vai ter aqui um vermelhinho, vai ter aqui o laranjinha e o verde. Eu tô fazendo só 3 para ficar mais fácil, né? Na prática são vários. Aqui são só 3 para ficar mais didático. Então ele está emitindo ali 3 frequências. Frequência 1, frequência 2, frequência 3. Vermelho, laranja e verde. Só que do lado eu coloco esse mesmo elemento X para poder absorver. Então você tem aqui esse elemento quente emitindo a luz e do lado esse mesmo elemento frio absorvendo essa luz. Pessoal, o resultado, se você tiver aqui, ó, você é o observador, o que você enxerga aqui atrás? Qual luz que chega até o seu olho? Resposta, nenhuma, né? Nenhuma luz vai chegar até o seu olho, porque toda luz que foi emitida pelo elemento é absorvida também pelo próprio elemento, porque o espectro de emissão é igual ao espectro de absorção. Aquilo que ele emite, ele também é capaz de absorver. E quando você não enxerga nada, a gente diz então que você está enxergando a cor preta. O fato de você não enxergar nada, você vai falar, ué, se não está vindo luz desse local que eu estou olhando, eu vou chamar essa cor de cor preta. E é por isso que aquela chama fica com a cor preta. Aquela chama é o sódio absorvendo luz da lâmpada de sódio. Só isso. Vou voltar aqui pro desenho. A lâmpada está aqui. A lâmpada emite luz, né? Olha aqui a luz saindo da lâmpada. E essa luz que sai da lâmpada é absorvida pelo sódio que está aqui, ó. Então, lâmpada de sódio. Aqui é um foguinho de sódio, né? O sódio absorve luz do sódio. E aí não chega nada no seu olho e você enxerga essa chama escurecida, né? Essa chama escura. Pessoal, fez sentido isso? Vamos procurar agora o nosso gabarito? Letra A. Na figura 1, a chama é amarela devido à absorção de luz pelos átomos. Já começou errado. A chama é amarela porque ele está emitindo luz, né? E não absorvendo. Poxa, você enxerga a chama. Se você está enxergando esse fogo, é porque ele está emitindo luz e não absorvendo, né? Já começou bem errado. Letra B. Na figura 1, a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama, né? Tem chama verde, tem chama mais azulada. O pessoal da química fala muito disso com vocês, né? Na química eles falam que cada elemento tem uma corzinha diferente, né? Porque tem níveis de energia diferentes para os átomos, enfim. Na figura 1, a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama. Mesmo erro da letra B, já vou parar por aqui. Letra D. Na figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de sódio. Opa, já começou certo, finalmente. Então a primeira parte tá ok. Mas, enquanto em 2, a chama está preta devido à combustão incompleta. Não, gente. Tudo bem que a combustão incompleta gera aquela foligem, né? Então aquela foligem preta que às vezes você vê subindo tem a ver de fato com a combustão incompleta. Mas a chama toda ficar preta, isso não tem nada a ver com a combustão incompleta. E por que aqui ficou incompleta e antes era completa? Também não faz muito sentido, né? Essa justificativa. E finalmente temos nosso gabarito, letra E. Na figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de sódio, perfeito. Enquanto na figura 2, a chama está preta porque os átomos de sódio da chama absorvem a luz proveniente da lâmpada de sódio. Então, o elemento absorvendo luz que foi emitida pelo próprio elemento também. Então, vou marcar aqui, letra E, nosso gabarito. Questão 26. Nas embalagens de lâmpadas de LED atuais, está indicada uma temperatura de cor, expressa na escala Kelvin, que corresponde à tonalidade da luz emitida pela lâmpada.
A temperatura de cor não indica a temperatura de operação da lâmpada, servindo apenas como uma referência da cor predominante da radiação eletromagnética termicamente emitida por um corpo a essa dada temperatura. Então a ideia é o seguinte, quando vem lá escrito, essa lâmpada é uma lâmpada fria, 5.000 Kelvin. Isso não quer dizer, pessoal, que a lâmpada fica de fato a 5.000 Kelvin. Vocês sabem disso. Uma lâmpada fluorescente, vamos lá, uma lâmpada fluorescente na sua casa, ela tá tão quente assim? Se você encostar agora sua mão numa lâmpada fluorescente, você acha que ela tá a 5.000 Kelvin de temperatura? Ou a 6.000 Kelvin, 7.000 Kelvin, 8.000 Kelvin? Poxa, a gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Então, que temperatura é essa? Por que vem escrito na lâmpada que ela tem 5.000 Kelvin ou 6.000? Essa é só uma referência da temperatura de um corpo aquecido a essa temperatura. É só para fazer uma analogia. Então, quando você compra uma lâmpada e está escrito, olha, a temperatura dessa lâmpada é de 7.000 Kelvin. É só para te dizer que, se um objeto estivesse a 7.000 Kelvin de temperatura, ele brilharia com essa mesma cor. Mas não que a lâmpada chega nessa temperatura, pelo amor de Deus, tá? O funcionamento da lâmpada fluorescente não é por aquecimento, tá? Então ele vai explicar basicamente isso. Bom, voltando para o texto, a densidade ρ de energia eletromagnética irradiada é função do comprimento de onda lambda da luz emitida. As curvas presentes nos gráficos das alternativas mostram essa densidade ρ dividida pelo seu valor máximo. O máximo de cada curva corresponde ao comprimento de onda lambda máximo predominante da luz irradiada. Espera aí que eu vou grifar isso aqui, ó. O máximo de cada curva corresponde ao comprimento de onda que ele chama de lambda max predominante da luz irradiada. Ou seja, a gente vê que nos gráficos, todos os gráficos têm um certo pico, né? Eles têm aqui um valor máximo de irradiância. Esse valor máximo está associado a um certo comprimento de onda correspondente. E é isso que ele vai perguntar agora. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que melhor corresponde à situação em que a cor predominante da luz irradiada seja amarela. Então, qual corpo, a que temperatura o corpo deve estar para que a maior parte da luz irradiada esteja na cor amarela? Você vai olhar para o gráfico, para a tabela, né? Você olha para a tabela, em que ele nos dá a cor e a frequência. Só que a frequência não vai ser útil para a gente, já que os gráficos estão em função do lambda. Olha aqui, comprimento de onda, comprimento de onda, comprimento de onda. Então, olhar para a frequência não vai ser útil. Eu tenho que olhar para o comprimento de onda e especificamente da luz amarela. Bom, como é que eu faço então para relacionar frequência e comprimento de onda? A gente tem aqui a velocidade da luz no vácuo. Temos na tabela a frequência. E se eu quero o lambda, equação fundamental da ondulatória. Simples assim. O texto assusta pra caramba, os gráficos assustam pra caramba, mas quando você para ver o que é para ser feito, poxa, velocidade, frequência, lambda. Então já peguei aqui um espacinho embaixo, ó. Vou fazer V, que é igual a lambda F. Geralmente, né, quando a gente fala de onda eletromagnética, essa velocidade V, na verdade, é representada pela letra C, tá? Então, C é a velocidade da luz no vácuo de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, aqui nós temos 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O lambda, não sei, quero descobrir agora. E a frequência, 5 vezes 10 a 14. Ok, esse 5 vezes 10 a 14 vai passar dividindo. Fica então 3 vezes 10 a oitava sobre 5 vezes 10 a 14. Esse 3 sobre 5 fica 0,6, certo? É só dividir por 10 e depois dobrar. Então fica 0,6. E subtraindo os expoentes, aqui eu tenho 8 menos 14, vai ficar então 10 elevado a menos 6. Porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, aqui eu tenho o lambda em metro. Seria 0,6 vezes 10 a menos 6 metro. Nos gráficos, a escala está em nanômetros, né? Nanômetros. Aqui está em nanômetros, a alternativa anterior está em nanômetros,
Ou seja, eu preciso converter de metros para nanômetros. O nano vale quanto, pessoal? Manda aí no chat, hein? Deixa eu ver se vocês estão ligados nisso. Quanto vale o N de nano? Prefixo nano. 10 elevado a quanto? Perfeito, perfeito. Sofia, Jamile já responderam aí. Todos concordam, todos de acordo. Amanda também, Maria Eduarda também, perfeito. Então eu preciso fazer surgir aqui, ó. Já que eu tenho um 10 a menos 6, eu preciso que esse cara vire um 10 a menos 9. Professor, como é que você faz isso? Ué, vamos emprestar 3 casinhas para o 0,6. Vou andar com a vírgula 3 casinhas para a direita. Fica 600. E se eu peguei 3 casinhas aqui, tem que tirar 3 casinhas na potência de 10. Então fica 10 elevado a menos 9. Resultado, então, nós temos o comprimento de onda de 600 nanômetros. Isso aqui é o comprimento de onda da luz amarela. Fez sentido isso? Esse cara é quem nós queremos procurar. Eu quero achar qual dos gráficos emite com maior intensidade a cor amarelo. Bom, só procurar qual que vai ter ali o pico nos 600 nanômetros. Começando aqui pela letra A, já não vai ser a nossa resposta, né? Letra A está bem antes, está bem atrás, ó. O pico dela está em 200 nanômetros, não é a resposta. Letra B está aqui nos 400, ainda não. Letra C, opa, agora sim, né? Letra C vai chegar aqui exatamente nos 600 nanômetros de emissão máxima. Então, esse cara é o nosso gabarito. Perfeito? Aqui só conferindo, né? As alternativas D e E realmente vão passar longe, ó. A letra D está no 1000 e a letra E está no 1200. Então, de fato, gabarito tem que ser a letra C. Questão 27. Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M igual a 18 gramas e volume de 20 centímetros cúbicos, que permanece imerso em um óleo e está preso por um fio ao fundo da superfície, conforme mostra a figura. A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Então aqui eu tenho densidade em gramas por centímetro cúbico e aqui nós temos a temperatura em graus Celsius. E a pergunta é, nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula. Então, peraí, vamos voltar para o desenho, entender quais são as forças que atuam nesse objeto. A princípio, tá? A princípio, quais são as forças que atuam nesse objeto? Bom, vou dar um zoom aqui. Todos concordam que esse objeto tem uma força-peso para baixo, né? Se ele tem massa, tem força-peso, isso é inevitável, não dá para ignorar essa força-peso. Temos também uma força de empuxo para cima, porque ele está mergulhado em um fluido. Nesse caso, o fluido é o próprio óleo. Então, peso para baixo, empuxo para cima. E, a princípio, para poder equilibrar esse objeto, o empuxo estaria ganhando da força-peso, né, digamos assim. Teríamos também, aqui para baixo, uma força de tração. A corda fica tensionada, né, e exerce uma força para baixo nesse objeto. Então, na condição de equilíbrio, a gente teria que somar peso e tração, essas duas forças para baixo, com a força de empuxo que é para cima. Só que, pelo enunciado, a gente quer saber o momento em que a tração da corda se anula. Ou seja, de acordo com a temperatura, vai mudando a densidade do óleo, e se você muda a densidade do óleo, você muda o empuxo. Então chega uma hora que o empuxo vai diminuindo, a tração na corda vai ficando também menor, a corda vai ficando menos tensionada, até que chega um ponto que não tem mais tração nenhuma. A corda é como se ela ficasse meio folgada, sabe? Ela não fica mais tensionada, ela fica meio assim, ó, meio molengona ali dentro do óleo, e você só tem peso para baixo e empuxo para cima, e só o empuxo já é suficiente para equilibrar o peso, né?
Ou melhor, só o peso já é suficiente para equilibrar o empuxo. Bom, não tendo tração, vou escrever aqui a condição de equilíbrio. Para o equilíbrio do corpo, a força resultante é 0. E se a resultante é 0, e só tem uma força para cima e uma força para baixo, é porque essas duas forças são iguais em módulo. Então fica FR de resultante igual a 0. Logo, o empuxo E é igual ao peso P. E a partir daqui, eu tenho que responder quanto vale a temperatura neste momento, tá? Quanto vale a temperatura a partir dessa igualdade. Tá, mas o que a gente pode fazer agora, hein? Empuxo igual ao peso. Peso, acho que todo mundo sabe calcular, né? O peso não costuma ser um problema, não. O peso é massa vezes gravidade. O que vocês acabam esquecendo, né? É como calcular o empuxo. E alguém sabe me dizer? Alguém consegue falar aí no chat qual é a formulinha do empuxo? Beleza. Mariana Conrado já lançou a braba. Densidade, volume e gravidade. Só vamos ficar atento com o que é a densidade e o que é o volume, tá, pessoal? A densidade, nesse caso, é a densidade do óleo, não do corpo, tá? É a densidade do fluido. E esse volume é o volume submerso, não é exatamente o volume do corpo. Tudo bem que nesse caso, como ele está totalmente submerso, acaba sendo a mesma coisa. Mas o ideal é a gente escrever assim, ó. Densidade do óleo, volume submerso, vezes a gravidade. É assim que se calcula a força de empuxo. Ok, agora fica fácil. É só substituir os valores. Pessoal, gravidade, corta com gravidade. O volume submerso é o próprio volume do corpo de 20 centímetros cúbicos. Então fica aqui a densidade do óleo, vezes o volume de 20 centímetros cúbicos. E a massa do objeto é igual a 18 gramas. Esse 20 vai passar dividindo. Fica aqui a densidade do óleo é igual a 18, about 20. Pessoal, 18 com 20 é super fácil de fazer, né? 18 com 10 fica 1,8, com 2 fica 0,9. Então, a densidade do óleo é igual a 0,9. E cuidado, hein? 0,9 o quê? Gramas por centímetro cúbico. O que está fora do sistema internacional? Por que ficou assim e não quilogramas por metro cúbico? Porque eu coloquei a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Já fui esperto, né? Aqui eu já sabia que o gráfico está nessa unidade. Então, por saber que o gráfico está exatamente em gramas por centímetro cúbico, eu coloquei a massa em 18 gramas e o volume do corpo em 20 centímetros cúbicos. Se você convertesse para o sistema internacional, ia ser só uma perda de tempo, né? Você tem que passar 18 gramas para quilogramas, 20 centímetros cúbicos para 20 metros cúbicos, mas depois converter de novo, poxa, não tem para quê, né? Pode deixar gramas, centímetro cúbico, e a densidade já fica automaticamente em gramas por centímetro cúbico. Bom, feito isso, 0,9, decora, né? Guarda no bolso essa informação, vem para o gráfico e procura onde está esse 0,9. Está aqui, ó, 0,9 na densidade do óleo, joga para o lado, acha o ponto correspondente no gráfico, agora joga para baixo e encontra a temperatura correspondente a esse ponto. Então quer dizer que a temperatura neste momento é igual a 150 graus Celsius. Gabarito, letra D. Questão 42. Considere os textos a seguir sobre o campo magnético terrestre, essencial para a manutenção da vida no planeta. Vou dar um zoom para o texto, né? O campo magnético é o resultado do movimento do ferro líquido que envolve o núcleo interno do planeta, formado de ferro sólido. Ao girar a uma velocidade maior que aquela da superfície, o ferro líquido produz um campo magnético com dois polos magnéticos opostos, próximos aos polos norte e sul geográficos. O campo magnético do planeta, porém, não é estável e vem enfraquecendo continuamente desde pelo menos 1832, quando o físico e matemático alemão Gauss aferiu pela primeira vez sua intensidade. De lá para cá, medições mais frequentes e precisas confirmam que a intensidade diminui a uma taxa de 17 nanoteslas por ano.
campo tem 66 mil nanoteslas nos polos e 22 mil nanoteslas sobre uma faixa do hemisfério sul, que vai da África à América do Sul. Ok, temos aqui esse mapa, como se fosse um mapa de calor, né? Só que nesse caso é um mapa de campo magnético. Olha aqui a intensidade do campo magnético em nanoteslas, que vai de 20 mil até 60 mil, dependendo da região que você se encontra no planeta. Então perceba que próximo dos polos está bem vermelho, né? Aqui perto dos polos está bem avermelhado, o que mostra que o campo magnético ali é realmente muito intenso. Enquanto na região mais central, a gente percebe mais próximo do azul, o que significa que próximo do Equador, de fato, o campo ele é menos intenso. E isso está correto, tá, gente? Isso aqui realmente faz todo sentido. O campo magnético, como ele se encontra, os polos magnéticos, perdão, né? Como eles se encontram próximos dos polos geográficos, a gente tem um campo mais ou menos nesse formato aqui, ó. O campo ele sai dos polos e entra nos polos também, né? Então você vai ter aqui várias linhas de campo entrando e saindo. Sendo mais correto, né? Eles saem do sul geográfico. Então aqui eu vou ter as linhas de campo magnético saindo do sul geográfico, dão a volta aqui por fora do planeta, eles chegam aqui no norte geográfico. Por isso que a gente costuma falar o seguinte, vocês já devem ter ouvido algum professor de física falando isso: a Terra se comporta como um grande ímã de cabeça para baixo. É como se nós tivéssemos aqui um grande ímã dentro da Terra, em que o polo norte do ímã fica, na verdade, no sul geográfico, e o sul do ímã fica, na verdade, no norte geográfico. Porque quando a gente fala de ímãs, o campo ele sai do norte e entra no sul, tá? Sempre que a gente fala de ímãs, o campo tem que sair do norte e entrar no sul. É como se fosse um grande ímã. Mas, gente, pelo amor de Deus, tá? Não tem grande ímã dentro da Terra. Como o próprio texto diz, o que produz esse campo é o ferro líquido que está girando, né, no nosso núcleo. Então não tem esse grande ímã. Eu já vi até, né, o pessoal aí terraplanista falando: querem que eu acredite que tem um grande ímã enfiado no centro da Terra. Não, ninguém quer que você acredite nisso, porque não tem esse grande ímã, né? A pessoa parou ali no meio da aula e achou que estava tudo errado porque tem um grande ímã. Não, nada a ver. Esse grande ímã invertido é só uma analogia, é só um recurso didático para você entender a orientação do campo magnético, tá? Mas quem produz esse campo, de fato, é a rotação do ferro líquido. Ok, prof, mas o que isso tem a ver com a questão? Cara, aqui eu tô só aproveitando o texto para relembrar algumas coisas, né? Na prática, para resolver a questão, era só interpretação. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Para resolver a questão, era só a gente olhar aqui para essa escala das intensidades. Quer ver? Letra A. A variação da intensidade do campo magnético terrestre ao longo da linha do Equador é menor do que 10 a menos 6 Tesla. Bom, 10 a menos 6 seria microtesla, né? Ou em nano, vamos fazer o seguinte, ó, vamos converter esse cara para nanotesla. 10 a menos 6 seria 1 vezes 10 a menos 6, certo? Tesla. Mas para virar um nano, eu vou colocar um 1000 aqui na frente, ó. 1000 vezes 10 a menos 6. Logo, seria uma variação de 1000 nanotesla. E por que eu estou convertendo para nanotesla? Ué, porque o nosso gráfico está em nanotesla, né? Esse diagrama aqui está em nanoteslas. E aí, será que tem uma variação de 1000 nanoteslas? Aqui na faixa menor do que 1000, né? Aqui ao longo da linha do Equador. Só ver se eu não fiz nada de errado. 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6, 1000. Tá certinho, né? Coloquei 3 casinhas, tirei 3, tá certo. Bom, e aí? Será que tem variação menor que 1000 ao longo do Equador? Vamos pegar aqui dentro dessa faixa. A gente passa pelo azul bem escuro e chega aqui perto do amarelo, né? Então, ó, essa região aqui bem escura e aqui fica bem amarelo. Seriam os dois extremos, correto? Os dois extremos aqui de campo magnético. O azul bem escuro nessa região seria de 20.000. 20.000 nanotesla. E aqui na região mais forte,
o amarelado, né? Tá mais ou menos por aqui, ó. Talvez uns 45 mil. Pessoal, qual é a variação do campo? É a maior variação possível. Se ele tem valores de 20 mil, mas também tem valores de 45 mil, caramba, tem variação aqui de mais de 20 mil nanoteslas, né? Ele falou que a variação é menor que 1000, passou longe. Tem variação de mais de 20 mil nanoteslas. Então, letra A já elimina. Essa foi a mais chatinha, tá? O resto agora fica mais fácil. Letra B. O campo magnético terrestre é constante em módulo ao longo do meridiano de Greenwich. Pessoal, esse meridiano, né? Se não me falha a memória, eu aprendi isso na 5ª série na aula de geografia. Ele tá bem aqui, certo? Esse meridiano tá bem aqui, ó. E nesse meridiano, o campo magnético ele é constante, mas sem chance, né? O campo é muito forte aqui nas pontas, né, nos extremos, e bem fraco aqui na região central, na linha do Equador. Então, letra B certamente não pode ser o gabarito. Letra C. O campo magnético terrestre é uniforme e esférico. Já vou parar por aqui. Uniforme? Uniforme seria o mesmo valor, né? Uniforme é quando algo não muda, não varia. Uniforme é algo sempre igual. Pelo gráfico, tem variação pra caramba. Letra D. Embora, atualmente, o campo magnético terrestre tenha intensidade maior nas regiões dos polos, esta é consideravelmente menor na região do Brasil e adjacências. Interpretação da figura. Cara, é exatamente isso que ele falou. É mais forte aqui nos polos, Polo Norte e Polo Sul. Mas olha aqui a região bem azulada. Onde é que está essa região azulada? Pega basicamente todo o Brasil, né? Brasil e regiões adjacentes, regiões próximas do Brasil. Aqui nosso Brasilzinho. Poxa, então com certeza, né? É muito forte nos polos e fraquinho na região do Brasil. Gabarito, letra D. Pelo gabarito, podia ser uma questão de geografia, né? Pelo gabarito era só olhar para o mapa. Quem lê mapa é o pessoal da geografia, mas como tinha uma questão ali de 10 a menos 6 Tesla e tal, né, eu coloquei como sendo da física. E letra E, só para ter certeza, a geração do campo magnético é naturalmente explicada por uma distribuição estática de cargas. Poxa, ele falou que é o ferro em movimento, é a rotação desse ferro líquido. Esse ferro tem íons, então ele está cheio de cargas, né? Elétrons livres, íons positivos, enfim. É uma grande bagunça de cargas e é o movimento dessas cargas que produz campo magnético. Não é o ferro estático, certo? Ele deixa bem claro que é o ferro em movimento. Então, gabarito, de fato, letra D de dado. Questão 50. Um carro movimenta-se por uma rua de mão única com sentido da esquerda para a direita e deixou no asfalto o padrão de pingos de óleo indicado na figura 1. A gente olha bem para essa figura. A gente percebe que esses tempos, né, essas distâncias, elas não são iguais. Então você começa percorrendo uma distância entre esses dois pontos. Em seguida, a distância já fica um pouquinho menor, né, um cadinho menor. Em seguida, fica um pouquinho menor ainda. Depois, mais um pouquinho menor. Enfim, fica bem claro pelas manchas de óleo que esse carro está deixando na pista que ele não está em movimento uniforme. Porque se fosse movimento uniforme, essas gotas deveriam estar igualmente distanciadas. Claramente temos aqui um movimento uniformemente variado. Ele está pisando no freio, ele tem uma aceleração negativa, né, digamos assim. Sendo mais específico, posso falar que é um move retardado. Retardado, lembrando, gente, não é o que vocês estão pensando não, tá? Retardado, na física, significa ficar mais lento. Então ele tem aceleração, ele está perdendo velocidade. O módulo da velocidade está diminuindo. Ok, vamos voltar para o texto. Entre as curvas no gráfico da figura 2, indique aquela que melhor corresponde à dependência da posição do carro com o tempo, segundo esses pingos. Adote como positivo o sentido para a direita, conforme a indicação da seta em 1. E também tem esse note e adote só para reforçar, né? Assuma que o intervalo de tempo entre os pingos seja o mesmo. Então, só para a gente ter certeza que não pode ser um movimento uniforme, ok? Bom, e aí, como é que seria, então, o gráfico que melhor representa a posição? Gente, primeiro, se eu estou falando de posição e é um move,
tem aceleração, certo? Uma vez que tem aceleração, a posição desse cara é dada por S, que é igual a S0, mais V0t, mais AT² sobre 2. Não que você tenha que aplicar essa equação. Eu só quero que vocês vejam que isso é uma função de segundo grau. E por ser uma equação de segundo grau, o gráfico da posição obrigatoriamente tem qual formato, pessoal? O formato tem que ser parábola. Perfeito, perfeito, sensacional, excelente. Então, só o fato de você lembrar, caramba, no Move, a posição varia com o quadrado do tempo. Se a posição varia com o quadrado do tempo, o gráfico tem o formato de uma parábola, um arco de parábola. Isso, por si só, já elimina a letra B, a letra C e a letra D. Só pode ser a letra A ou a letra E. E aí vem a segunda parte, que talvez seja até mais fácil do que a primeira. Ele não falou que ele vai da esquerda para a direita e que a posição, né, o referencial adotado é da esquerda para a direita? Vou até grifar isso aqui, ó. Adote como positivo o sentido para a direita. Ou seja, a posição dele está aumentando. Se ele foi para a direita, a posição aumenta. Prof, mas ele está freando. Tudo bem que ele está freando. Mas ele foi para a esquerda, por acaso? Não. Ele não voltou no espaço. Ele avança no espaço, ficando cada vez mais lento. Só que o que importa é que ele avança. Se ele avança, isso já eliminaria quais alternativas? As alternativas C, D e E. Sobrando, então, a única que faz sentido, né? Alternativa letra A. Então, olha só, a letra C está duplamente errada, porque é uma reta e a posição fica constante. A letra D duplamente errada, porque é uma reta e a posição diminui. A letra B unicamente errada, digamos assim, porque é uma reta, tinha que ser uma parábola. E a letra E também só tem um erro, que ele faz indo para baixo, sendo que a posição aumenta, uma vez que o carro se move no sentido positivo. Então perceba que só por eliminação a gente já tem a resposta. Não tinha nem que interpretar, meu Deus, por que a curva A é a curva correta. Não, você pode não entender o porquê que ela é correta, só o porquê que as outras estão erradas. Mas é claro, já que estamos aqui corrigindo, vamos entender o porquê que a letra A realmente faz sentido. A gente tem que lembrar que, no gráfico da posição em função do tempo, a inclinação corresponde à velocidade. Ou seja, no iniciozinho, olha aqui, a inclinação maior. E com o passar do tempo, olha como a inclinação vai diminuindo, 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 diminuindo. Então aqui você começa com uma velocidade maior, porque a parábola está com maior inclinação. E aqui você termina com uma velocidade menor, porque a parábola foi reduzindo, né, a sua inclinação. Então, de fato, faz sentido. É um arco de parábola em que começa muito inclinada, gráfico corpo muito rápido, e vai ficando cada vez menos inclinada, corpo ficando cada vez mais lento. Questão 51. Uma das modalidades de skate é o bowl, não sei se a pronúncia está correta, disputado em um espaço em formato aproximado de bacia, supondo um bowl com profundidade de 2,45 metros. Qual é a máxima velocidade que um skatista, partindo do repouso no ponto mais alto da bacia, poderia alcançar no ponto mais baixo? Então, peraí, vamos analisar o sistema. A gente vai desprezar, claro, resistência do ar, qualquer tipo de atrito, mesmo que a questão não tenha deixado isso claro de forma explícita. Se não falou nada, despreza a resistência do ar, despreza atrito, despreza tudo. Então o que a gente tem é, ele começa aqui nesse ponto mais alto, que eu vou chamar de ponto A, por exemplo, e ele vai descendo essa rampinha até chegar aqui no ponto mais baixo, que eu vou chamar de ponto B, por exemplo. Pessoal, qual é a energia que esse cara tem aqui no ponto A? Se ele está partindo do repouso, manda aí no chat qual é a energia dele no ponto A, se ele parte do repouso. Se ele está parado, não pode ser energia cinética, né? Energia cinética não pode ser. E se ele tem altura, então de fato ele tem aqui uma energia potencial gravitacional, que é dada por mgh. E aqui embaixo, o que ele vai ter
de energia no ponto mais baixo. Ele já não tem mais altura. Se ele não tem altura, não é mais potencial. Só ele ganhou velocidade, chegando no ponto mais baixo com uma energia cinética. E como é que calcula a energia cinética? mv² dividido por 2. Ou seja, é uma questão de conservação de energia. Toda a energia potencial que ele tinha lá em cima foi convertida em energia cinética lá no ponto mais baixo. E sabendo esta altura, vou colocar aqui, ó, sabendo que essa altura é de 2,45, a gente pode associar essas energias. Vou deixar anotadinho aqui, 2,45 metros. Ok? Então, igualando as energias, porque é um sistema conservativo. Isso porque a gente está desprezando qualquer tipo de atrito, claro. Você escreve que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. E como a gente já sabe qual é o tipo de energia em cada ponto, fica fácil, né? Só colocar aqui agora a formulinha de cada um. Vai ficar assim: energia mecânica no ponto mais baixo, que é o ponto B, igual à energia mecânica no ponto mais alto, que é o ponto A. No ponto B fica a energia cinética, mv² sobre 2. E no ponto A é a potencial, mgh. Já simplifica dos dois lados a massa do skatista, bye bye, bye bye. O 2 passa multiplicando, então fica v² é igual a 2gh. Tira uma raiz quadrada dos dois lados da equação. Fica então que a velocidade dele lá embaixo é igual a raiz de 2gh. Colocando os valores, a gravidade vale 10, a altura 2,45, vai dar um valor redondinho, porque 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 2,45 é 49, né? Vai dar exatamente 49, então fica velocidade é raiz de 49, que bom, porque isso aqui tem raiz exata, raiz de 49 é igual a 7 metros por segundo. Perfeito. Então, nosso gabarito, letra C, questãozinha bem simples, bem rápida, sobre conservação de energia. Ah, prof, eu fiz diferente, eu fiz ele por Torricelli, eu usei as equações da cinemática. Pessoal, cuidado, hein? Cuidado. O Gabriel até perguntou, né? Eu fiz essa questão por MRUV, prof, tá errado? Tá errado, mas tá certo também. Vou explicar, tá? Quando você cai em linha reta em uma certa altura, então você pensa aqui numa maçã, por exemplo, uma maçã que foi abandonada, essa maçã vai cair em linha reta até descer uma altura de 2,45. Acontece que a velocidade dela aqui embaixo é a mesma, independente da trajetória. Então, se ela foi em linha reta, ou se ela desceu uma rampa, por exemplo, ou se ela foi num escorregador, enfim, independente disso, se ela sai de uma altura e chega aqui no solo, percorrendo aqui uma altura de 2,45, a velocidade dela tem que ser 7 metros por segundo, independentemente da trajetória. Uma vez que eu estou desprezando todos os atritos, tá? Uma vez que eu tiro atrito, resistência do ar, então lá embaixo ela tem que chegar a 7 metros por segundo. Então você pode fazer que, se o skatista caísse em linha reta, numa queda livre, aqui embaixo ele deveria estar a 7 metros por segundo. Mas sendo mais exato, ele não foi numa linha reta, não foi uma queda livre. Então, por não ter sido uma queda livre, teoricamente você não poderia resolver por Torricelli ou por, enfim, qualquer cálculo da cinemática. Mas eu digo teoricamente porque na prática acaba dando a mesma resposta. Então, o ideal é você pensar na energia, tá? O ideal aqui realmente era pensar na conservação de energia. Por mais que a queda livre dê a mesma resposta, é sempre bom a gente pensar em energia. Na verdade, isso é uma dica bem importante, tá, gente? Uma dica, assim, bem legal. Eu sempre penso assim, tá? Uma dica que eu uso pra mim até hoje, inclusive. Quando eu vejo uma questão de bloquinhos, mecânica, enfim, coisas desse tipo aqui, eu sempre penso primeiro em energia. Eu, prof. Tales, quando eu vejo uma coisa que sai de um ponto A, chega no ponto B,
a primeira coisa que eu penso é, dá para conservar energia? Será que eu posso igualar a energia lá em cima e lá embaixo? No ponto A, no ponto B? Então a primeira coisa que eu faço é isso. Se não der para resolver por energia, aí é que eu vou para cinemática, leis de Newton, aí eu tento atacar de uma outra forma, né? Eu tento pegar um outro caminho. Mas pode ter certeza, gente, energia não só é o melhor caminho, como geralmente é o que dá menos conta também, tá? Então assim, é o caminho mais simples, mais rápido, mais fácil, os cálculos ficam rapidinhos, então assim, o ideal mesmo é sempre pensar em energia. Se não der, por algum motivo não é possível conservar energia, tem alguma coisa ali que não está correto fazer isso, aí você tenta pegar um caminho diferente. Então vamos para a questão 55. Como ilustrado pela foto, o gerador de Van de Graaff, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica. Ou seja, as cargas vão se distribuir igualmente por toda a esfera, que seria essa cúpula, né? A cúpula metálica. 2 desses geradores, Azão e Bzão, estão separados por uma certa distância. O gerador Azão contém uma carga Qzão. Então, o primeiro cara, carga Qzão. E o gerador Bzão possui uma carga de mais 2 Qzão. Ou seja, a segunda esfera ela tem um dobro de carga da primeira esfera. E ambas as cargas são positivas, né? As duas positivas. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio P entre eles. Pessoal, se eu quero saber o campo elétrico resultante, eu preciso ver qual é o campo elétrico produzido por cada uma das esferas e depois somar, certo? Então, primeiro faz a esfera A, depois faz a esfera B e depois a gente soma esses vetores campo elétrico. Então, muita calma nessa hora, eu vou dar um zoom aqui na nossa figura. A primeira esfera tem uma certa quantidade de carga e na segunda eu tenho que fazer o dobro dessa carga, né? Então, aqui tem 2 vezes mais na quantidade de carga. Isso faz, obviamente, com que o campo produzido por B seja mais intenso do que o campo produzido por A. E esse campo elétrico, como a gente está falando de uma carga positiva, esse campo elétrico ele é um campo divergente. É um campo que vai de dentro para fora. Então aqui eu faço algumas linhas de campo só para representar, né, esse campo elétrico divergente produzido aqui por essa esfera. Então, linhas representando o campo elétrico, chamadas de linhas de campo, apontando de dentro para fora. Já na segunda, poxa, como ela tem uma carga maior, naturalmente, intuitivamente, todos concordam que o campo elétrico que ela produz também acaba sendo mais intenso. Então, aqui eu faço várias linhas, eu aumento, né, essa quantidade de linhas para deixar bem claro que o campo elétrico aqui é maior do que na primeira esfera. Então, de verde, o campo produzido pela esfera Azão e de rosa, o campo produzido pela esfera Bzão. Como o ponto P está bem no meio, gente, com certeza, né, bem no meio, você vai ter um campo elétrico produzido por B maior do que o campo elétrico produzido por A. Cada um produzindo campo para fora, né? Então aqui de verde, um campo para a direita, porque ele tem que ser divergente dessa carga de A, certo? Então tem que apontar para a direita, como se o campo estivesse fugindo dessa carga de A. E o rosa tem que estar saindo da esfera B, então apontando aqui para a esquerda, né? Divergente em relação à esfera B. Logo, qual é o vetor resultante bem aqui no meio? Nós temos o campo elétrico produzido por B, o campo elétrico produzido por A. Certamente, o campo de B é maior que o campo de A, o que nos dá um resultante apontando para a esquerda. Então, que seria o campo elétrico resultante. E se você não está convencido que o campo de B tem que ser maior do que o de A,
basta a gente lembrar do cálculo do campo elétrico produzido por uma carga pontiforme. O campo elétrico depende da constante eletrostática do meio, que é representada pela letra K, depende do módulo dessa carga, dividido pela distância ao quadrado. Como a distância é a mesma, isso aqui não vai fazer a menor diferença, né? A distância sendo igual, ó, vou escrever que a distância é constante para os dois. Ó. E temos uma relação diretamente proporcional entre campo e carga. Ou seja, a maior carga produz o maior campo elétrico. E a menor carga produz o menor campo elétrico. Isso porque as distâncias até o ponto P serão idênticas. Então, nosso gabarito tem que ser a alternativa C, vetorzinho apontando para a esquerda. 57. A foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores, R1, R2 e R3, conectados em uma protoboard, não sei como é que fala direito, né? Que é uma base de contatos. Nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha, indicados pelos retângulos amarelos, estão em curto. Professor, como assim? Esses furos de uma mesma linha estão em curto. Ele só quer dizer que todos esses furinhos estão em contato direto. Em outras palavras, é isso, tá? Quando ele fala que esses furos estão em curto, é contato direto, sem resistência entre eles, tá? Tem um condutor ideal, um condutor com resistência desprezível, ligando todos esses buraquinhos aqui, um outro condutor ligando todos esses, e um outro condutor ligando todos esses. É isso que ele quer dizer por estarem em curto-circuito. Formando os nós do circuito, os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte contínua de 5 volts. Beleza. Se a resistência R1 é igual a 150 kΩ, R2 e R3 igual a 100 kΩ, então a corrente elétrica que passa pelo resistor R1 será igual a quanto? Primeiro passo, vamos tentar remontar esse circuito de um jeito mais didático, de um jeito mais geométrico, mais simples do que a foto que foi tirada do experimento. Bom, vendo um circuito elétrico a partir disso, nós temos aqui a fonte, representada pelo tracinho grande e pequeno, né? Aí vai chegar aqui pela esquerda, o fio já faz contato com esses 5 furinhos. Aqui, ó, 5 furinhos, todos eles em curto circuito, que significa que todos eles têm contato direto. Um furinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Perfeito. Tudo bem que esse cara estava ligado um pouco mais para cima, né? Não vai fazer muita diferença, só para ficar realmente mais fiel à nossa figura. Ele está conectado nesse ponto de cima, né? Tanto faz, podia ser no de baixo, né? Mas só para ficar mais parecido. E daqui você tira 2 resistências. Você coloca aqui a resistência R3 e também a resistência R2. E chega em mais 5 furinhos que também estão em curto. Então, mais 5 furinhos, todos com contato direto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem o resistor R1 bem aqui no meio, né? Então, ó, resistor R1. Ligado aqui também em mais 5 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E pronto, né? Acabou. Vamos voltar aqui para o nosso gerador. Tá, agora sim, talvez fique um pouco mais fácil de você enxergar quais são as associações nessa questão. O que está em série, o que está em paralelo. Vamos imaginar que o percurso feito pela corrente elétrica. Pessoal, a corrente ela sai aqui do polo positivo do nosso gerador, né? Que é o tracinho maior, e vai depois para o polo negativo. Então, o sentido da corrente elétrica seria esse aqui, ó. Vem para a direita, depois desce aqui, chegou aqui nessa primeira linha, certo? Ela desce, tem que atravessar o resistor R1, isso é inevitável, né? Não dá para fugir dele. E aqui só tem 2 caminhos, ela tem que se dividir nesse nó, certo? Então daqui, uma parte da corrente vai subir, passando aqui por R3, certo? E outra parte da corrente
acaba descendo, passando então por R2. Pronto, só de você perceber isso, né, só de você enxergar esse percurso da corrente elétrica, já fica bem fácil de perceber que o 2 e o 3 certamente estão associados em quê, pessoal? O 2 e o 3, que são esses dois aqui da esquerda, né? O que você pode afirmar nessa brincadeira da corrente se dividir? É uma associação em série ou paralelo? Esses dois carinhas daqui, ó, fala pra mim, pessoal. Série ou paralelo? Pessoal, todos concordam então que é uma associação em paralelo? Professor, como é que você sabe disso? Primeiro porque a corrente dividiu logo antes e logo depois, né? Mas também porque elas estão ligadas nos mesmos potenciais. Pessoal, se aqui tem um certo potencial, todos os caras aqui estão ligados, né, diretamente. Então aqui tem um certo potencial. Desse outro lado vai ter também o mesmo potencial. Se a gente chamar, por exemplo, de A e B, né? Aqui eu tenho potencial A e aqui eu tenho potencial B. Então, o R2 e o R3 estão ligados ao mesmo tempo nos mesmos potenciais, sendo submetidos à mesma DDP. Logo, certamente estão em paralelo. E quanto que fica a resistência, então, em paralelo? Os dois têm resistência de 100 kΩ, correto? Só conferir aqui no texto. Perfeito. O 2 e o 3, 100 kΩ. Então, tenho 100 em paralelo com 100. Pessoal, de cabeça tem que dar quanto isso? Sem fazer conta, tá? Sem fazer conta. Assim, conta mental, óbvio, né? Mas sem usar papel. 50, todos concordam com a Jamile. Como é que eu sei que é 50? Porque se está em paralelo e são resistores iguais, são resistências iguais, é sempre metade. Sempre que você tem resistências iguais em paralelo, divide pela quantidade. Então, se são 2 de 100 kΩ, fica 100 sobre 2, 50. Se fossem 3, por acaso, né? Se tivesse aqui um terceiro resistor ainda, 3 iguais, 100 sobre 3. Se fossem 4 iguais, né? 100 sobre 4. E assim por diante. Então, juntando esses dois carinhas aqui, ó, 100 com 100, temos 50 kΩ. Agora sim, gente, esse 50 que apareceu, ele está associado como? Em relação ao R1. Lembrando que o R1 tem resistência de 150 kΩ. Então já juntei o 2 e o 3, tá? Esse 50, qual que é a associação dele com 150? Enquanto os dois primeiros aqui estavam em paralelo, porque compartilhavam a mesma DDP, a corrente se dividia, agora eu tenho exatamente o contrário. Esse 50 com o 150 é uma associação em série, é a mesma corrente, né, que passa por ambos. E as DDP são diferentes. Então agora eu vou somar o 50 com o 150. Muita calma nessa hora. Vou fazer assim, ó. Juntando tudo, temos 200, quiloohms de resistência. Então, o que eu circulei agora de azul marinho, né? Esse azul esverdeado é a associação total, né? Seria toda a resistência equivalente do circuito. E se eu já tenho a resistência equivalente, como é que eu faço para achar a corrente elétrica? A corrente I é igual a DDP-U sobre a resistência equivalente REC. Primeira lei de Ohm. A DDP do circuito são aqueles 5 volts, né? Então, 5 volts dividido pelo REC, que seria 200 quiloohms, né? Então é 5 sobre 200 vezes 10 a terceira. Quanto é que vai dar essa brincadeira? 5 sobre 200. Dá para simplificar, certo? Simplifiquei por 5. É 1 sobre 40. E esse 10 a terceira pode jogar para cima com 10 a menos 3. Então fica 1 sobre 40 vezes 10 a menos 3 amperes. Vamos trabalhar um pouco mais, né, em cima dessa conta. Deixa eu só jogar essa equação um pouquinho mais para cima, só para liberar um espaço, né? Para cima e também para a direita. Então vou puxar aqui o cálculo para o lado. A corrente é igual a 1 sobre 40 vezes 10 a menos 3. Pessoal, 1 sobre 4 daria 0,25, né? 0,25, só que fica 0,025, porque é 1 sobre 40. Então fica 0,025 vezes o 10 a menos 4. Colocando aqui algumas casinhas para o lado, posso dizer que é 25...
Opa, 10 a menos 3 aqui, perdão, né? Não sei porque eu coloquei o 10 a menos 4, 10 a menos 3. Então, vou pegar mais 3 casinhas, fica 25 vezes 10 a menos 6. E por que eu já estou puxando 3 casinhas, né? Porque eu quero esse 10 a menos 6 aparecendo. Eu preciso desse 10 a menos 6 amperes, porque todas as alternativas estão em microamperes. Então, é questão da esperteza, né? Se eu quero minha resposta em micro, e o micro representa 10 a menos 6, então pronto. Puxei a vírgula 3 vezes para a direita, tirei 3 casas ali da potência de 10, fica exatamente uma corrente elétrica de 25 microamperes. E essa corrente passa pelo resistor R1? Com certeza, né? Ele quer saber qual é a corrente que passa por R1. Poxa, mas R1, ele recebe a corrente total do circuito. Vamos dar um zoom aqui na figura de novo. Tá chegando 25 microamperes. E esses 25 microamperes atravessam o primeiro resistor, o resistor R1. Então não tem que dividir corrente não, tá? Esse cara está recebendo exatamente a corrente total do circuito. Então nossa resposta já tem que ser a letra C, 25 microamperes. Ufa! Questãozinha legal, eletrodinâmica, o Enem ama também esse conteúdo. E foi uma questão assim relativamente simples, né? A associação estava bem fácil de enxergar. O que ele tentou talvez confundir um pouco foi nessa protoboard, né? Mas era só você talvez redesenhar o circuito para ver que essa protoboard não serve de nada, né? Ela não vai mudar nada, você tem um circuito ali claramente em paralelo, depois insere com R1. Simbora. Questão 71. Para esfriar um copo contendo 250 ml de água fervente, então temos aqui água a 100 graus Celsius, é comum utilizar o seguinte método. Passo 1. Colocar esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, como mostrado na figura. Esperar que entrem em equilíbrio térmico. Tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água à temperatura ambiente. Então toma cuidado com isso aqui, hein? A gente vai trocar a água depois por mais 1 litro de água, também à temperatura ambiente. Colocar o copo em contato com água nova e esperar que entrem de novo em equilíbrio térmico. Então são 2 processos, né? São 2 etapas. Após o passo 4 desse método, a temperatura da água no copo será aproximadamente quanto? E aí? Vamos conseguir resfriar essa água fervente de 100 graus Celsius para quantos graus Celsius? E olha só a dica que ele coloca depois. Considere apenas trocas de calor entre a água no copo e a água na vasilha. Prof, por que isso é importante? Sempre que nós temos uma questão que é sobre trocas de calor, um corpo quente trocando calor com um corpo frio, ou podem ser 3 corpos, 4 corpos, enfim, né? Quantos corpos forem necessários. Sempre que for uma questão desse tipo, você vai escrever assim, ó, questãozinha de trocas de calor num sistema isolado, que não perde calor para o meio externo, nem pega calor do meio externo, mas as transferências são todas entre os corpos que fazem parte do sistema. Você pode afirmar que o calor, a soma das trocas de calor, tem que ser igual a 0. Prof, sempre? Sempre que for uma questão de trocas de calor, em que o sistema está isolado do meio externo, você considerando apenas as trocas entre os objetos, então o calor trocado pela água quente mais o calor trocado pela água fria tem que somar 0. Até porque todo calor que uma água perde, a outra ganha. Todo calor perdido pela água quente foi absorvido pela água fria. Então, para um deles, o calor é positivo. Quem absorve, o calor é positivo. Mas para quem perde, o calor é negativo. Então, você pega uma quantidade X positiva com uma quantidade X negativa. Pessoal, se eu somo essas duas quantidades, adivinha só? Tem que dar 0. Então, essa é a lógica de toda questão envolvendo troca de calor. Agora, o que eu faço a partir daqui, né? O
calor que tem a ver com variação de temperatura é o chamado calor sensível. E para calcular, que macete? Então você pega aqui a massa de água quente, calor específico da água, variação de temperatura da água quente, mais a massa de água fria, calor específico da água e variação de temperatura da água fria. Tudo isso é igual a zero. Temos as massas, mais ou menos. O que nós temos, na verdade, pessoal, são os volumes, né? Eu tenho aqui o volume de água quente e aqui também eu tenho o volume de água fria. 250 para água quente e 1 litro, que seriam 1000 mililitros, para água fria. Só que, é claro, como a massa depende do volume, eu posso muito bem trocar no lugar da massa a densidade da água vezes o volume da água quente. A densidade da água é a mesma, se ela está quente ou fria, não interfere muito não, tá? Tem uma variação pequena, desprezível. Então, a densidade da água a gente vai dizer que é constante. Mas o volume de água quente e de água fria tem que ser diferente, óbvio, né? Vai ser diferente. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Densidade da água vezes o volume de 250 ml vezes o calor específico, que eu não sei. E nessa diferença de temperatura, vai aparecer aqui um X menos 100. O que é o X, pessoal? O X é a temperatura de equilíbrio, que eu não sei. Essa água quente saiu de 100 graus Celsius e resfriou para uma temperatura X. Não sei o valor de X. Agora faz a mesma coisa para água fria. Densidade da água. Volume de água fria, que é de 1000 ml. Calor específico da água, não sabemos. E na variação de temperatura, fica X menos 25. Tudo isso tem que somar zero. Bom, pode parecer meio feio, pode ficar um negócio esquisito, meio assustador, mas agora vai dar muito bom. Aparecem todos os termos, né? São só 2 termos, tá, gente? Como o lado direito é zero, são só 2 termos na nossa equação, tá? Primeiro e segundo. Então, em todos os termos, aparece a densidade da água, bye bye, bye bye, e também o calor específico da água, bye bye, bye bye. Eu vou dividir, né, basicamente. Eu vou pegar toda a nossa equação, ó, divide todo mundo por densidade da água e calor específico da água. O lado direito continua zero, porque zero sobre qualquer coisa é zero, certo? Mas o lado esquerdo sai cortando um tanto de coisa, né? Tanto a densidade quanto o calor específico. Ok, vai sobrar o que então? Refazendo aqui a equaçãozinha, temos 250 vezes x menos 100 mais 1000 vezes x menos 25. Isso é igual a zero. Pessoal, 250, 1000, dá para simplificar, né? Vamos simplificar por 250. 250 por 250 sobra 1. 1000 sobre 250 sobra 4. Então fica 1 vezes x, que é x. 1 vezes 100, que é 100. Mais 4 vezes x, 4x. Menos 4 vezes 25, menos 100. Isso é igual a zero. X mais 4x vai dar 5x. E o menos 100 com menos 100 fica menos 200, só que eu jogo para a direita, ficando então positivo, né? Mais 200. O 5 agora passa dividindo, fica 200 dividido por 5, o que nos dá uma temperatura X de 40 graus Celsius. Aí, cuidado. Imagina só você na hora da prova, chegou aqui no 40, olhou para as alternativas, tem lá um 40, né? Bonitão, letra C. Te chamando para marcar, né? Vem aqui, ó, e marca o gabarito aí, vai. 40 graus Celsius, dá uma vontade de já marcar, partir para a próxima, né? Bate no peito, questão certa e segue o jogo. Só que não. Ele fala que depois repete o processo com mais 1 litro de água, também a temperatura ambiente. Então, na verdade, esse 40 é só uma parte da resposta, né? Eu vou pegar essa água que ainda está quente, ainda está uma temperatura maior que a temperatura ambiente, certo? E vou, de novo, trocar calor com 1 litro de água fria. Então,
Então, na verdade, vamos só repetir tudo isso que a gente fez, só com a temperatura agora da água quente em 40. Vou pegar uma folha em branco, continuando o processo. Vou até puxar uma setinha daqui, ó. Beleza? Calor da água quente. Já vou pular direto para essa parte aqui, ó. Massa da água quente. Calor específico da água. Na verdade, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque só muda os valores, né? Literalmente, ó. Vou pegar daqui tudo isso, copiar e colar, só trocando ali as temperaturas. Ok. Tá, agora olha só. No lugar do 100, eu troco, que vai ficar agora 40, né? Ele começa do 40. E também vou trocar o X por Y, tá? Para não confundir. Então, essa nova temperatura de equilíbrio, para não ficar exatamente igual à letra que a gente usou anteriormente, né? Vou colocar Y menos 40. E para água fria, Y menos 25. Então aqui fica Y menos 40 também. Y menos 25. Perfeito. Já cortei ele com 4, né? Fica então 1 vezes Y, que é Y. 1 vezes 40, que é 40. Mais 4 vezes Y, 4Y. E 4 vezes 25, menos 100 de novo, né? Vai ficar aqui, ó. Y com 4Y, 5Y. E para o lado direito, temos menos 40 com menos 100, fica menos 140, que eu já passo positivo. Então fica mais 140. Logo, o Y é igual a 140 dividido por 5. É só dividir por 10 e depois dobrar. Então essa temperatura Y é igual a 28 graus Celsius. Tá, essa daqui deve ter sido a mais trabalhosa dessa provinha da FUVEST, hein? Dessa prova de 2024, essa daqui certamente foi a que deu mais trabalho matemático. Olha o tanto de conta que a gente teve que fazer. Eu ainda fiz um Ctrl C, Ctrl V porque eu estou usando um tablet, mas na hora da prova, com a caneta, talvez você tivesse que fazer tudo de novo. Vou tentar reaproveitar ele de algum jeito, né? E aí, temos essa alternativa, 28 graus Celsius, graças a Deus, letra B de bola. Questão 72. Um protótipo de máquina térmica. Ó, já vou grifar essa informação, porque se você estiver atento, já vai ser uma informação importante que elimina a alternativa, tá? Um protótipo de máquina térmica caseira baseia-se num motor de 4 etapas. Isso também já elimina uma certa alternativa. E pode ser construído com o auxílio de uma bomba de bicicleta, uma pequena câmara de pneu e um aquecedor térmico. Agora ele vai descrever para a gente quais são essas etapas. Vamos lá, só prestar atenção no que ele vai colocar aqui no texto. Na primeira etapa, o gás da câmara de pneu é comprimido adiabaticamente. Então temos já um processo adiabático. Na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente. Na terceira etapa, o gás sofre uma expansão adiabática. E, finalmente, na quarta etapa, um resfriamento isovolumétrico. Ok. Assinale a alternativa que melhor representa o diagrama correspondente a essa máquina térmica. Mais uma vez, vou grifar isso. No plano de pressão por volume. Gente, por eliminação, a gente não tem nem que prestar muita atenção no ciclo em si, né? Nas transformações que ele citou no texto. Não, é só eliminar quais que não podem representar essa máquina térmica. Bom, primeiro, deixa eu ver se vocês sabem, na verdade, né? Quais que vocês eliminariam de cara, gente? Só bater no olho nas alternativas, qual ou quais que não podem ser a nossa resposta. Deixa eu ver se vocês mandam bem aí. O que eu queria que vocês vissem, né, talvez vocês não tenham visto ainda, é que a D e a E estão no sentido anti-horário. Já elimina por esse motivo. A D e a E são as primeiras a rodarem. Tá? Tem que eliminar na hora. Não pode ser no sentido anti-horário. Prof, por que não? Porque isso representa uma máquina frigorífica. Vou até escrever aqui para não ter erro. Sentido anti-horário. Você teria que realizar trabalho sobre o gás. A máquina não estaria realizando trabalho para você, né?
ela tem que receber trabalho. Igual a geladeira recebe trabalho daquele motorzinho, né? Do compressor. Então, no sentido anti-horário, é o oposto de uma máquina térmica, tá? O oposto de uma máquina térmica é a chamada máquina frigorífica. E, graficamente, uma máquina frigorífica sempre tem sentido anti-horário. Então, o primeiro passo era esse. Poxa, se eu estou falando de uma máquina térmica, tem que ser no sentido horário para que o trabalho resultante da máquina, do ciclo termodinâmico, seja um trabalho positivo. Ou seja, a máquina vai te dar trabalho. Ela vai girar para você alguma coisa. A roda do carro, uma turbina na usina termoelétrica, ela é quem faz trabalho. Para isso, o sentido tem que ser horário. Aí, claro, dá para eliminar mais duas, né? Acho que a letra C aí foi a mais comentada, porque a letra C tem só 3 etapas, e a questão já deixa claro que são 4 etapas. Então, acho que talvez também fosse a primeira a ir embora, né? Então, aqui, ó, tchau, porque são só 3 etapas, não faz sentido isso, né? Cadê a quarta? E aí sobram as 2 primeiras alternativas, né? Letra A ou letra B? Por que vocês eliminaram a letra B, pessoal? Por que com certeza não pode ser a letra B? Porque ele coloca 2 isovolumétricas com 2 isobáricas, né? Então a letra B talvez esteja mais próxima do seu gabarito. Perfeito, né? Porque está constante ali a pressão. Ó. Então aqui é isovolumétrica? Sim, aqui tá certo. Aqui é isovolumétrica? Também. Mas essas 2 retas horizontais estão erradas. Isso aqui é isobárica. Ó, isobárica. Pessoal, isobárica é pressão constante. Ele falou que tem isobárica lá no texto? Com certeza não, né? De acordo com o texto, ele falou que é adiabática com isovolumétrica. Adiabática, isovolumétrica, adiabática, isovolumétrica. Se é adiabática, não faz sentido ter essas 2 transformações com a pressão constante. Então, só eliminando, a gente já chega na nossa resposta. Só pode ser a letra A. E eu fui escrevendo, inclusive, né, qual é o erro de cada uma das outras alternativas. E faz sentido, prof, a letra A? Com certeza. Com certeza. A adiabática, para quem não se lembra, ela tem esse gráfico de hipérbole. Então, essas 2 hipérboles que aparecem aqui poderiam ser isotérmicas. Né? Nada anula essa possibilidade, porque a isotérmica também é gráfico de hipérbole. Mas dentro desse contexto, né, fica bem claro que essas hipérboles não são equiláteras, então elas não são isotérmicas, elas representam as 2 adiabáticas. E alternando com isso, temos aqui as 2 isovolumétricas, né, mantendo o volume constante. Pronto, simples assim. Uma questão de termodinâmica que parece muito difícil no texto. Meu Deus, professor, compressão adiabática, aquecimento isovolumétrico, expansão adiabática, resfriamento isovolumétrico. Na verdade, era só ver quais que não podem ser essas 4 transformações, né? Quais que não fariam sentido de acordo com o que foi colocado. Só eliminando, já chegamos na letra A. Questão 73. Um experimento de demonstração sobre ondas estacionárias faz uso de uma canaleta disposta horizontalmente, contendo grãos de areia fina e seca. Abaixo da canaleta, posiciona-se um alto-falante que transmite um som, produzindo na canaleta uma vibração associada a uma onda estacionária. Ou seja, em outras palavras, a gente consegue produzir dentro dessa canaleta uma onda estacionária, com um comprimento de onda bem definido. O diagrama representa uma imagem digitalizada dos grãos de areia depositados na base da canaleta em um certo instante. Utilize a régua da figura, graduada em centímetros. Não que tenha outras opções ali nas alternativas, né? Mas vou grifar porque é importante. Para assinalar a alternativa que apresenta a melhor aproximação para o valor do comprimento de onda dessa vibração. Ok. Toma muito cuidado, porque a gente está falando de uma onda estacionária. Essa foto que foi digitalizada, pelo que deu a entender aqui, ele tirou uma foto meio que de cima para baixo. Né? A gente está vendo ali os grãos de areia no fundo, né, na base dessa canaleta. Mas talvez uma visão lateral fique mais fácil de entender o porquê que eles ficam dispostos dessa forma. Então, olhando de lado,
considerar que essa canaleta é um tubo, né? Um tubo no formato cilíndrico. Você produz aqui uma onda estacionária. E qual que é o princípio de uma onda estacionária? Você vai ter aqui pontos de máxima interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva, né? Que acaba fornecendo essa oscilação, que acaba produzindo essa alternância entre os ventres e os nós. Ventres e nós, ventres e nós. Bom, não interessa muito aqui se é uma extremidade aberta, se é fixa. Ele não deixou claro no texto, né? Então, não tem exatamente muito claro que essas extremidades. Não dá nem para saber se essas são de fato as extremidades. Eu estou pegando apenas um recorte da figura, tá? Então, aqui o meu desenho é só um recorte da figura, só para explicar para vocês o porquê que os grãos ficam nessa disposição. Por ser uma onda estacionária, a ideia é que ela fica aqui, ó, oscilando nesses pontos de máximo e a onda fica paradinha nos pontos de mínimo. Ou seja, nós temos aqui os famosos ventres e nós. Os ventres, ó, ventre, 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 ventre e ventre. E os nós são esses pontinhos entre os ventres. Então, esses pontinhos vermelhos, né, que eu estou fazendo aqui agora, representam os pontos em que a onda não vibra. Nó é onde a onda não vibra. A interferência aqui é sempre destrutiva. Então aqui é um nó, aqui é um nó, aqui mais um nó, aqui mais um nó, e assim por diante, né? Poderia continuar aqui para ter a mesma quantidade que tem ali na figura. E nessa visão lateral fica mais fácil de entender por que os grãos de areia ficam nessa disposição. Porque os grãos de areia eles vão sendo empurrados pela onda para as regiões em que a onda não vibra. Então, se você tem um grãozinho de areia por aqui, essa onda vibrando para cima e para baixo, que na verdade é uma onda longitudinal, tá? Eu faço uma onda transversal porque é mais fácil de desenhar, mas na prática o som é uma onda longitudinal. Então, aqui nessa região de ventre, o que você tem é o ar vibrando, né? Para frente e para trás, para frente e para trás. Que nessa visão de cordinha, é como se fosse uma corda vibrando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esse ar vibrando muito vai empurrar esse grãozinho para os lados. Então esse grãozinho não vai ficar aqui por muito tempo. Esse grão vai ser empurrado ou aqui para a esquerda ou aqui para a direita. Porque o ar está vibrando muito nessa região, certo? Agora imagina isso acontecendo em todos os pontos, né? Aqui tem um grãozinho de areia, vai ser empurrado para cá. Aqui tem um grãozinho de areia, vai ser empurrado para cá. Enfim, depois de um certo tempo, você consegue visualizar esse padrão em que os grãos de areia se concentram. Você vai ter aqui, por exemplo, ó, muita câmera nessa hora, nessa região de nó, onde o ar não vibra, vários grãozinhos acumulados. E ali do lado também, né, no próximo nó, vários grãozinhos acumulados, e depois também vários grãozinhos, formando tipo morrinhos, né? Então você tem uma pequena montanha de grãos, perdão, do lado uma outra montanha de grãos, e assim por diante. Isso está representando a distância entre os nós. Então aqui, ó, morrinho, morrinho, morrinho e assim por diante. Na figura da questão não dá para ver esses morrinhos, porque como eu falei, é como se a questão tivesse tirado uma foto de cima. Não ficou muito claro, né, no texto, mas pela figura parece que ele tirou uma foto de cima. Então você não consegue perceber tão facilmente pela figura que essas regiões aqui, ó, onde tem os grãos, são as regiões de nós. Fica parecendo, na verdade, essa questão confunde muito, né? Fica parecendo, na verdade, que é uma onda sonora que se propaga ou para a esquerda ou para a direita, e você tem compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação. Mas não é isso, tá? Não é isso. A gente tem vibrações apenas nessas regiões entre os grãos. É aqui que acontecem a crista e vale, né? Compressão, rarefação, compressão, rarefação. E esses pontos aqui que tem os grãos são os pontos de nós dessa onda estacionária. Pessoal, o que vai mudar, né? O que faz tanta diferença eu ter visualizado isso? Porque numa onda estacionária, essa talvez seja a parte mais importante da questão, né? A distância entre dois nós não é o lambda. Vou repetir. Numa onda estacionária, a distância entre dois nós, ou entre dois ventres, tá? Tanto faz. Essa distância não é um lambda. Prof, por que não? Ué, porque você não completou uma oscilação. Você não tem uma onda completa nessa distância. Perceba, a onda completa tem que passar crista e vale.
Então, se a gente olhar para esse momento aqui, ó, imagina que eu tirei uma fotografia e a onda estava nessa configuração aqui, onde eu estou passando o marca-texto azul, certo? Então, nessa configuração, onde é que eu começo e onde é que eu termino uma única oscilação? Poxa, eu deveria pegar, ó, desde esse ponto até aqui, subiu, fez o vale, fez a crista e terminou. Agora sim, isso seria um lambda inteiro, né? Isso aqui seria, de fato, um comprimento de onda. Então, essa distância que aparece equivale, na verdade, a meio lambda. E é isso que a gente vai olhar ali na figura, tá? A distância entre dois nós é apenas meio comprimento de onda. Então, vamos lá, pega essa régua aqui, né? Daqui para cá. Tá meio ruim de pegar esse aqui, né? Vamos pegar um que tá mais certinho. Aqui, ó. Desse que tá no 8 pro próximo que tá no 11,5, mais ou menos, né? Então aqui estaria no 11,5. Beleza? Isso aqui equivale a 3,5 centímetros. Essa é a distância entre os grãos acumulados. Logo, se meio lambda é igual a 3,5 centímetros, um lambda inteiro fica 2 vezes 3,5 e 2 vezes 3,5 é exatamente 7 centímetros. Essa era a ideia da questão. A parte matemática é fácil, né? A parte matemática não tem segredo nenhum. Fica 2 vezes 3,5, que dá 7. O problema era você entender que 3,5 não era a resposta. 3,5 não era comprimento de onda, tá? E sim o dobro dessa distância. Gabarito, letra C, né? Mais próximo aqui de 7, com certeza 6,8 centímetros.